A palavra de hoje tem vocês, crismandos, como destinatários especiais. Nesse momento, me dirijo a toda a Assembleia, obviamente, mas de um modo especial, me dirijo a vocês, repetindo com alegria por esse alto número de jovens e adultos que se apresentam ao administrador diocesano e também à comunidade, na frente do seu pastor próprio, o pároco, para pedir o sacramento da confirmação. Sempre a celebração dos sacramentos são momentos fortes na vida da comunidade. Por isso também, não só é um momento especial na vida de vocês, caríssimos crismandos, de seus pais, de seus respectivos padrinhos ou madrinhas, mas também é um momento forte na vida da comunidade paroquial. Escutamos a palavra de Deus, e escutamos da carta aos Romanos, o apóstolo exortar os cristãos de Roma. Eles, como filhos de Deus, são convidados a deixar-se guiar pelo Espírito Santo. Ou seja, o Espírito Santo vem ao nosso coração mais e mais para fazer de nós filhos e filhas amados. Mas isso depende também de deixarmos-nos ser guiados por Ele. A filiação divina recebida no batismo e fortalecida no sacramento da confirmação é uma realidade dinâmica. Cada vez mais que eu sou dócil ao Espírito Santo, que eu me deixo conduzir por Ele, mais assumo minha identidade de filho de Deus em seu Filho Jesus. Desde o batismo já somos, mas é uma realidade dinâmica, crescente na nossa vida. No Santo Evangelho, nosso Senhor nos convidou, como discípulos e discípulas, a guardarmos a sua palavra. Ser guiado pelo Espírito Santo e guardar a palavra do Senhor é a mesma coisa. O Espírito e a palavra nos forma cada vez mais como discípulos do Senhor. Através da confirmação, caríssimos crismandos, vocês serão revestidos do dom do Espírito Santo. A confirmação é celebrar Pentecostes, tendo já sido agraciados como filhos de Deus, se tornados templos do Espírito Santo desde o dia do santo batismo, são revestidos de um modo mais forte, mais pujante, do dom do Espírito Santo. Daqui a pouco, após a imposição de mãos, eu irei ungir a fronte de vocês com o óleo do crisma, aquele óleo abençoado pelo bispo na missa do crisma, na quinta-feira santa. Vou repetir um gesto que era feito desde o Antigo Testamento. Os reis eram ungidos, os sacerdotes eram ungidos, algumas vezes os profetas eram ungidos. A igreja conservou também esse rito como matéria, como elemento do sacramento da confirmação, e o óleo é matéria através do qual
se comunica a graça sacramental. E eu vou naquele momento proferir o nome de vocês, por isso vocês trazem o crachá, e vou dizer: recebe por esse sinal o dom do Espírito Santo. Que frase, uma frase curta. A fórmula sacramental é curta, mas que profundidade! O dom do Espírito Santo, o dom messiânico, como disse João Batista: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse dom do Espírito Santo é o dom messiânico por excelência. Confesso a vocês que logo depois, naquela mesma semana que eu fui eleito administrador, foi numa segunda-feira, entramos em retiro, na segunda à noite, e logo depois de eu ter sido eleito, o padre Cândido, o mais velho do colégio, me entregou a agenda do bispo. E já no sábado eu tinha uma confirmação, que foi lá na paróquia Coração Eucarístico de Jesus, no Novo Horizonte. Eram cerca de 100 jovens. E confesso a vocês que quando comecei a ungir e repetir a frase, confesso que a princípio pedi que o cerimoniário me segurasse. Não tinha decorado a frase ainda, apesar de ser curta. Depois de umas 5 vezes dei sinal para ele fechar o livro, não precisava mais. E como continuei repetindo essa frase, ungindo com óleo: fulano, recebe por esse sinal o Espírito Santo, dom de Deus. E me veio uma profunda emoção no coração. Uma profunda emoção. Pode ter uma frase mais profunda do que essa? O dom do Espírito Santo. Que profundidade, a chamada em teologia Missio Dei. O Pai envia o Filho. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Mas também o Pai e o Filho enviou o Espírito Santo. Derramarei sobre vós do meu Espírito. Já falara o profeta, também profeta Joel, também Ezequiel: eu vou arrancar do vosso peito o coração de pedra, eu vou colocar nele o coração de carne, porei o meu Espírito em vós. E quando vem nosso Senhor, Ele diz: convém a vós que eu vá, convém a vós que eu vá. Eu acho que todos nós já pensamos alguma vez na vida: mas se eu vivesse lá no tempo de Jesus, se eu vivesse na Palestina naquele tempo. No entanto, nosso Senhor Jesus Cristo disse: convém que eu vá, porque se eu não for, o Espírito não virá sobre vós, mas se eu for, eu vou-lhe enviarei. E o Papa João Paulo II comenta essa passagem no documento sobre o Espírito Santo, dizendo: é ao preço da partida para o Pai, mediante a cruz, que o Espírito é dado. Por isso mesmo que Jesus, quando apareceu aos seus apóstolos no cenáculo e soprou sobre eles o Espírito Santo, dizendo: recebei o Espírito Santo, antes de fazê-lo, mostrou as chagas e o lado aberto, ao preço da cruz. O Espírito Santo é o termo do mistério pascal. Pentecostes está implícito no mistério pascal de Cristo. Que frase maravilhosa: receba por esse sinal
o Espírito Santo, o dom de Deus. Que frase profunda, caríssimos irmãos e irmãs. Mas é muito importante compreendermos também a finalidade pela qual o Espírito Santo vem no nosso coração. Ele vem para fazer de nós discípulos, para fazer de nós seguidores de Jesus. Nosso Senhor disse: Ele vai dar testemunho de mim, Ele vai ensinar-vos todas as coisas. Ele vem para fazer de nós discípulos. E aqui é muito importante lembrar o tema da Jornada Mundial da Juventude, aquele lindo espetáculo. Tive a graça de estar lá, certamente aqui também muitos jovens se fizeram presentes. Que espetáculo! E o tema da jornada: ide pelo mundo inteiro, façam discípulos meus entre todas as nações. E o Papa Francisco acenava para o discipulado, para esse convite que cada jovem recebe, quando ele disse: Cristo bota fé no jovem. Cristo bota fé no jovem, quer dizer, Ele chama o jovem: vem e segue-me. O vem e segue-me do Evangelho não é só para os bispos, para os padres, para os religiosos, as religiosas, é para todo batizado. Cristo bota fé no jovem, mas é preciso a resposta. É preciso a resposta. Por isso o Papa Francisco disse também: é preciso que o jovem bote fé em Cristo. Que o jovem bote fé em Cristo. Meus irmãos e irmãs, o que eu desejo a vocês é que respondam realmente à graça sacramental da confirmação, se fazendo discípulos do Senhor. Eu desejo que vocês realmente se tornem jovens apaixonados por Jesus Cristo, jovens discípulos. Aqui está um projeto de vida por excelência. Não existe projeto de vida mais fascinante. Caríssimo jovem, caríssimo irmão adulto, caríssimos crismandos, comunidade cristã reunida, assembleia litúrgica, não existe projeto de vida mais fascinante do que ser seguidor de Jesus Cristo. Principalmente o jovem aspira à felicidade, pela sua própria riqueza que é a juventude, ele aspira à felicidade. E quantos buscam a felicidade em descaminhos, e se autodestroem. Quantos? Que vocês se enamorem realmente por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo seu reino, pelo seu Evangelho, pela sua igreja, para serem convictos e para testemunhar a outros jovens. A leitura que escutamos do livro de Isaías, capítulo 61, e que é aplicada, e que é proposta na liturgia crismal, porque esse texto é aplicado àquele que é confirmado. O Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para anunciar a boa nova aos pobres. Há um mundo que anseia pelo testemunho cristão. Há um mundo que tem fome da palavra, como disse o Papa João Paulo II, quer queiram ou não, há um anseio no coração humano pela transcendência, pela palavra de Deus. E é bom lembrarmos também aquilo que disse o Papa Francisco no Rio de Janeiro: o que é mais importante na evangelização de um jovem? Outro jovem que o evangelize. Ao lado de vocês, na escola, na família, no trabalho, sempre tem jovens necessitados do testemunho de vocês. Que vocês se abram à graça da confirmação, como dissemos no início, para serem apóstolos, para serem evangelizadores,
Como foi bonito no Rio de Janeiro ver aquele mar de jovens, e tantos jovens realmente fascinados por Jesus Cristo, jovens orantes, jovens se confessando, jovens em silêncio após a comunhão, em profunda intimidade com o Senhor, com Jesus Eucarístico. Como foi profundo aquele momento. Desejo, caríssimos irmãos, por isso disse que é um momento muito especial para a vida da paróquia. É um momento alto, porque significa a possibilidade de ter realmente membros vivos, um número maior de discípulos missionários de Jesus Cristo, testemunhando o seu nome, inseridos na vida paroquial e sendo fator de transformação no mundo.